Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para, mais uma vez, no nosso compromisso semanal, termos este encontro com a Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nós estamos no 10º domingo do Tempo Comum e o Evangelho que a Igreja nos propõe nesse domingo é o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Como você sabe, nós estamos no ano A, e no ano A nós, cada domingo, pegamos um trechinho do Evangelho de São Mateus, o primeiro evangelista. E o Evangelho desse domingo é muito importante para o próprio São Mateus, porque ele está narrando a conversão dele. É impressionante, porém, como Mateus realmente é santo. Os santos são humildes. E ele escreveu um longo evangelho. Para descrever a conversão dele, ele gastou um único versículo. Né? Ou seja, é a única parte autobiográfica. É o versículo 9. E no versículo 9 ele descreve começo, meio e fim da conversão dele. Acabou tudo. Os santos não querem ser vistos. Eles querem somente amar Jesus. Não quer que ninguém veja a vida deles como espetáculo, como nada. Nada disso. Mas vale a pena, exatamente por isso, nós olharmos um pouquinho de perto esse primeiro versículo do Evangelho desse domingo, o versículo 9, porque ele é a conversão de Mateus. Vejam, primeira coisa, vamos colocar no contexto, né? O Evangelho começa dizendo assim: naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Então a pergunta é, partindo de onde? Onde que estava Jesus? Né? De onde que ele veio? Bom, Jesus, na cena anterior do Evangelho, ele acaba de curar o paralítico, onde ele perdoou os pecados. Vocês lembram daquela cena, né? Das pessoas que carregam o paralítico até a presença de Jesus? A casa está muito cheia, por isso eles têm que passar pelo teto. Quando o paralítico está na frente de Jesus, Jesus olha para o paralítico e diz: teus pecados estão perdoados. Ora, o que é que a gente nota dessa cena do paralítico? Que o olhar de Jesus é um olhar que vê as nossas necessidades e que o nosso olhar é um olhar cego, míope, turvo, desfocado. Veja, as pessoas foram lá, levaram o paralítico diante de Jesus e fizeram silenciosamente a sua prece, ou seja, aquele gesto de levar o paralítico diante de Jesus já é uma prece. E diz assim: Jesus, olha aqui, ó, ele não consegue andar, faz alguma coisa, o Senhor cura os doentes. Sabe o que nós estamos querendo, Jesus? Nós estamos querendo que você faça ele andar. E Jesus, como Deus sempre faz, né? Porque Jesus é Deus que se fez homem, Jesus vê e olha para nós de um jeito que nós não conseguimos olhar. Jesus vê a nossa necessidade e viu que o que aquele homem mais precisava não era de pernas. Ele precisava de perdão dos pecados. E ele perdoou os pecados, e para provar que ele de fato perdoou, ele vai e faz um milagre. Um milagre de que o paralítico se levante. As pessoas que antes achavam que Jesus estava blasfemando, perdoando os pecados, ficam boquiabertas e começam a crer. É depois desta cena, imediatamente depois dessa cena. Veja, São Mateus está narrando a conversão dele, gente. Ele sabe o que estava acontecendo. Ele está contando alguma coisa onde ele foi sujeito daquele acontecimento. Pois bem, ele diz: partindo dali, partindo daquela demonstração de que ele perdoa os pecados, que o Filho do Homem tem o poder neste mundo de perdoar os pecados, partindo dali, Jesus viu
Eu quero me deter aqui nesse verbo. Jesus viu. Mateus aqui é totalmente passivo. Ao contrário, né, de outras situações, por exemplo, como Zaqueu. Né? Zaqueu era também publicano, mas Zaqueu queria ver Jesus. Jesus estava passando. Olha, cadê Jesus? Cadê Jesus? Então, Zaqueu vai e sobe numa árvore para ver Jesus. Mateus não. Mateus nada fez. Mateus nem se levantou da sua banca de coletoria de impostos. Vocês imaginem só. Vamos parar para pensar. Tinha muita gente buscando Jesus. Jesus acabou de curar um paralítico que estava com dificuldade de ter acesso a ele. Jesus acabou de curar um paralítico que tiveram que abrir o teto para ele descer. Então Jesus não estava sozinho. Certamente, Jesus partindo dali, foi gente atrás. Partindo dali, foi gente atrás de Jesus. As pessoas estavam querendo ver Jesus. Estavam querendo buscar Jesus. Estavam ativamente fazendo coisas para ver Jesus. Mateus nada fez. Mateus estava lá, sentado na sua banca de coletoria de impostos, estava lá no seu trabalho. Ou seja, Mateus estava sentado fazendo o quê? Pecando. Deixa eu dizer mais. Mateus estava sentado no pecado. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer instalado no pecado. O Evangelho diz nesse versículo 9, maravilhoso. Jesus viu. Jesus vendo, melhor, né? Ho Jesus eiden. E ele viu o quê? O que é que Jesus viu? Anthropon kathemenon. Um homem sentado, um homem instalado, um homem enraizado, um homem encalhado no pecado. Veja, a gente pode, né, lembrar do início do Salmo 1. Né? Feliz o homem que não anda no caminho dos perversos, nem ouve o conselho dos malvados, nem se senta à mesa dos escarnecedores. Vejam, o Salmo 1 está aqui narrando um progresso no pecado. Primeiro você começa a andar com o pecador. Depois que você está andando com ele, você começa a ouvi-lo. Depois que você ouviu o pecador, você vai e se senta na mesa com ele. Você se instala naquilo e ficou. Essa é a situação de Mateus. Mateus não é um cara que... Mateus era um cara bonzinho que de repente, né, começou a ser seduzido por amigos maus. Não, o processo já está feito. Mateus estava totalmente enraizado no pecado. Estava sentado à mesa da coletoria de impostos. Jesus viu um homem sentado no telônio, ou seja, na coletoria de impostos. Né? E aqui, o Evangelho do modesto Mateus, do humilde Mateus, ele não tem medo de se confessar e dizer o seu nome. O homem se chamava Mateus. Outros evangelhos poupam Mateus desse nome e colocam o apelido dele de Levi, porque queriam disfarçar. O apóstolo, o apóstolo é nosso colega aqui, não vamos colocar o nome dele. Mas Mateus, humilde, assume, era eu mesmo. Sou eu, Mateus. E Jesus disse para Mateus. O que ele disse?
O português está dizendo segue-me. E está bem traduzido. Mas não é bem segue-me que Jesus disse, não, porque tem uma conotação no grego original, que é o seguinte, akoluthei moi, quer dizer, me acompanhe, é seguir, mas anda no meu caminho, caminha comigo, vem comigo. Jesus está convidando Mateus para se mover. Sai desse enraizamento de pecado. Sai dessa vida onde você se enraizou. Começa a se mover. Segue. Vem. Vai seguindo comigo. Vai me acolitando. Como um acólito que segue o padre na missa. Para todo lugar que o padre vai, o acólito vai atrás. É isso aí que Jesus está convidando Mateus para acolitá-lo, né? Para estar comigo. E então o Evangelho, Mateus diz que ele então se levantou. Anastás. Esse é o mesmo verbo que se usa para falar de ressurreição. Né? Mateus ressuscitou. Ou seja, Mateus se levantou. Mateus se levantou daquela vida de morte, daquela vida de pecado, daquela vida de miséria. Vejam, eu fiz questão de aqui analisar detidamente esse versículo, porque aqui tem todo um projeto para nós, espiritual. Vamos aplicar isso para a nossa vida concretamente. Primeiríssima coisa. Você já se deu conta que mesmo quando você não está pensando em Deus, Deus está pensando em você? Ou seja, Mateus estava lá no pecado. Não estava pensando em Jesus, não estava buscando Jesus, não estava andando com a multidão, não estava entusiasmado. Ah, Jesus acaba de levantar o paralítico, que beleza, olha, ele perdoa os pecados. Meu Deus, que coisa extraordinária, que é um estupor, né? Uma coisa assim, extraordinária. As pessoas, vendo as multidões, começaram a temer. Ephobethesai, e glorificavam a Deus, doxasan. Nossa, porque Deus tinha dado esse poder, essa autoridade, exousia aos homens. O pessoal era um ambiente de entusiasmo, estava todo mundo assim entusiasmado. Meu Deus, olha só, né? Esse Jesus é demais. Ele não só levanta os paralíticos, ele perdoa os pecados. Como que Deus foi dar poder desse tamanho para ele? Mateus não estava entre os devotos. Ele não estava vendo Jesus, mas Jesus estava vendo ele. Então, a primeira verdade que a gente deve receber, e essa é a verdade básica do Evangelho, é isso que está lá escrito na primeira carta de São João. O amor consiste nisso. Deus nos amou por primeiro. Não interessa quem você seja. A iniciativa foi de Deus. Você pode dizer assim, ah, padre, mas eu sou católico desde pequenininho. Eu não tinha um dia de nascido, já fui batizado e desde cedo vou à igreja, sou devoto, maravilhoso e tal. Tá, mas você já amava Deus antes de você existir? Diz para mim. Antes de você existir, antes de você ser concebido no ventre de sua mãe, você já amava Deus? Resposta óbvia, não, porque você não existia. Pois é, e Deus já amava você. Deus viu você. Desde toda a eternidade. Deus olhou para você. E Deus quis você, e quis você de graça. Gente, o que está escrito aqui? Por que é importantíssimo esse versículo de Mateus? Bom, vou falar a linguagem aqui dos teólogos, né, para os teólogos entenderem. Ninguém merece a graça primeira. Tá?
Ninguém merece a graça primeira. Isso quer dizer o seguinte, que todos os seres humanos que foram amados por Deus, foram amados em primeiro lugar de graça. Então, essa coisa do Mateus estar lá e não ter feito nada para Jesus olhar para ele, é a descrição exata da situação de todos nós. Você nada fez para que ele amasse você e, no entanto, ele amou você por primeiro. Ele olhou para você. E olhou para você e viu o que ninguém consegue ver. Do jeito que aquele aleijado, Jesus, todo mundo olhou ali e disse, o cara está paralítico lá, Jesus vai certamente levantá-lo, né, da cama, etc e tal, isso, aquilo. Jesus olhou para o cara e viu que ele precisava perdoar os pecados serem perdoados. Pois bem, aqui, todo mundo olhou para Mateus. A gente pode imaginar assim que tinha uma multidão pequena ou grande, não sei de que tamanho, mas Jesus sozinho não estava. Isso é certo. Depois desse fuá todo aqui, do povo glorificando, bendizendo a Deus, Jesus partiu dali e viu uma pessoa na coletoria um cara sentado na coletoria de impostos. Bom, assim, eu acho que dá para prever aqui, imaginar que sozinho Jesus não estava. Então, não foi só Jesus que viu Mateus. Muita gente viu Mateus. Uma galerinha viu Mateus. E viu o quê? Viu um pecador. E aqui Jesus então leva a gente para outro nível. Antes, o povo viu um paralítico. Jesus viu um pecador que precisava ser perdoado. Agora o povo vê um pecador. E Jesus vê um eleito, um escolhido, um apóstolo, o grande São Mateus. Quantas igrejas de São Mateus tem no mundo? Quantas pessoas se ajoelham na frente da imagem de São Mateus? Quantas pessoas fazem promessas, rezam e glorificam a Deus e pelos méritos de São Mateus alcançam graças. Não somente isso. O maior milagre de São Mateus não é esse. Quantos milhões de pessoas se converteram pelo evangelho que Mateus escreveu? Que instrumento da graça. Que instrumento eleito. Eu e você podemos fazer o que a gente quiser durante a vida. Eu nunca vou ser evangelista, porque eu nunca vou ter o privilégio de dizer assim, eu sou o primeiro apóstolo que escreveu o primeiro evangelho. Mateus, prazer. Não. Eu nunca serei agiógrafo, nunca vou ser um escritor sagrado. Eu não compus o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus compôs. Todo mundo olhou para um pecador. Era óbvio que ele era pecador. Sabe quem são os publicanos? Sabe o que ele chama de publicano? Porque são pecadores públicos. Publicano quer dizer pecador público. Tá? É um cara que era público, notório, evidente para todos. Estava evidente para todos que ele era uma pessoa que vivia em estado escandaloso de pecado mortal assumido como profissão. Qual era a profissão dele? Pecador. Isso todo mundo viu. A multidãozinha, a galerinha que estava ao redor de Jesus, todo mundo viu o pecador. Jesus viu o eleito. Então eu pergunto a você, quando você olha para você e você vê um pecador, será que você já perguntou o que Jesus vê em você? Sim, eu estou falando para você que tem tendência de se
menosprezar e dizer assim, não, o Padre Paulo fala de santidade, fala de conversão, de mística, de oração, não sei o que, etc. tal, tudo bem. Mas assim, olha, eu vou ter muita sorte se depois de um purgatório bem duro eu entrar no céu no último lugar. Porque eu acho que eu nem vou ser salvo. Desse jeito não tem jeito. É que vocês não imaginam o tanto que eu sou pecador, o tanto que eu sou miserável. Tá, essa é a sua opinião idiota. Você já perguntou o que é que Jesus pensa de você? Jesus vê esta criaturinha abjeta, desprezível, esse pecador no pecado, mais público, notório e escandaloso, e vê nele um eleito. E quando Jesus vê nele um eleito, atenção! Jesus não está dizendo assim, Mateus, parabéns, você é pecador, mas eu sou tão misericordioso, eu sou tão maravilhoso, que você não precisa nem converter. Você vai ser salvo assim, no meio do pecado. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, rapazinho, você que está sentado aí enraizado no pecado, me acompanhe. Me acolite. Vive comigo. Caminha comigo. Você vai mudar. Você vai ser de outro jeito. Você vai ser diferente. Eu sou o médico. Você é o doente. Eu não estou dizendo que você está curado. Eu estou dizendo que você está doente. Imagine que uma pessoa chegasse diante de um médico e o médico dissesse assim, bom dia, o que é que você tem? Doutor, eu estou doente aqui com esta pneumonia miserável, escarrando, né? E tossindo o tempo todo. Não. Você tem que se livrar desse preconceito. O seu pulmão não está errado. Cada um tem um pulmão de um jeito diferente. É só uma questão de diversidade. O seu pulmão é assim, o do outro é de outro jeito. Eu não vou ser preconceituoso com você e passar remédio para o seu pulmão. Eu vou ajudar você a aceitar o seu pulmão do jeito que ele é. O que você faria com um médico desse? Você nunca mais voltava nele, né? Você ia procurar outro médico. Por quê? Porque quem está doente quer um médico que me dê tratamento. É o que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. No original grego, os que estão doentes, né? Ao pé da letra, os que estão maus. Hoi kakos echontes, os que têm um mal, né? Os que estão mal. Quem está mal precisa de médico. Então, Jesus está dizendo para Mateus, Mateus, você está mal, vem comigo, faz tratamento comigo, me segue, muda de vida. E então Mateus decidiu e levantou. Então, o que Jesus está querendo dizer para você é o seguinte, você que está com esses pecadinhos de estimação, você que diz, não, mas tudo bem, esses pecados aqui eu me livrei, mas esse daqui não vai ter jeito. Eu vou ter que morrer com esse negócio aqui. Esse pecado aqui não vai ter conserto. Jesus olha para você e diz, vamos, sai dessa, levanta. Jesus, o seu olhar está errado. Eu que estou olhando para você. Eu que sei quem você é. Eu te chamo, vem e segue-me. É isto que eu quero. Se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia eu quero e não sacrifício. Essa frase de Jesus quer dizer exatamente o quê? Quer dizer o seguinte, o amor de Deus precede
o amor de Deus vem primeiro. Aí você vai e muda de vida. Porque Ele olhou para você, porque Ele chamou você, você vai mudar. Misericórdia para com o doente é trazê-lo para a saúde. Misericórdia para com o pecador é tirá-lo do pecado. E não chegar a dizer, se vire, saia do pecado sozinho. Faça sacrifícios aí para você sair do pecado sozinho. Não, Jesus não vai dizer, saia do pecado sozinho. Ele quer que eu viva com Ele para Ele me tirar do pecado. Nossa vida cristã é isto. Primeiro, se arrependa de todos os seus pecados graves, de uma vez e para sempre. Vá se confessar. E depois, siga. Coragem. Jesus vai curando essas maluquices suas. Jesus vai curando suas desordens, seus pecados veniais, etc, etc. Caiu no mortal outra vez? Arrepende. Propósito firme dessa vez. Pronto, chega. Não mais pecar, nunca mais. Chega, confessa. Vamos embora. Jesus crê em você. Sim, Ele olha para você e vê que você tem essa potencialidade. Sabe por quê? Porque Ele está dando a graça. Você não merece a graça primeira. Ele está dando a graça. Jesus crê no que Ele colocou dentro de você, que é graça suficiente para você largar esse pecado. Você tem graça suficiente. Deus não abandonaria você na mesa de publicano. Então, coragem. Deixa Ele olhar para você. E siga um caminho cristão. Vamos retomar esse tempo comum, tempo ordinário, tempo normal da vida cristã. O padre vestido de verde, agora os domingos do dia a dia, é o domingo que a gente está vivendo a vida cristã. Então, levanta dessa mesa. Levanta e segue. Siga Jesus. Tem um céu maravilhoso esperando por você. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.